palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não precisa levantar, todo mundo no seu lugar. Capítulo 11, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga misericórdia. Todo mundo achou, glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos, ó Pai, já te agradecer por aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, através do início desse culto, através dos louvores, aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, mas que nesse momento o Senhor ainda venha completar esta obra através da sua palavra, que a sua palavra nos edifica, a sua palavra nos alimenta. Por isso, meu Deus, leva-nos cativo ao Senhor para nos ensinar a andar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Dê mais um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aí ministrando durante esses 12 dias, será ministrado a respeito de fé, nas suas mais variadas vertentes, mais variados assuntos envolvendo fé. E hoje, a palavra que eu trago para nós é o desafio de crer. Seria o tema da nossa mensagem hoje, o desafio de crer. Porque não adiantaria nada, igreja, nada, nós passamos esses dias todos aqui, vindo para a igreja, ou o ano inteiro, indo para a igreja, se nós verdadeiramente não cremos. Então é nisso que eu quero tratar nessa noite, e a Bíblia já começa dizendo aqui, Hebreus 11, 6, de fato é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que recompensa os que o buscam. Então a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacita o cristão a suportar as adversidades e ainda equipa o cristão para viver uma vida que agrada o Senhor. Isso tudo pela fé. É ela que nos capacita, é ela que nos orienta, é ela que nos dá o alicerce necessário para nós vivermos para Deus. Porque se nós não tivermos essa fé alicerçada no Senhor, por pouco nós estamos saindo da presença, por pouco nós estamos saindo da igreja, por pouco nós estamos saindo da célula, por pouco nós não queremos mais Deus. Por quê? Porque nós não estamos alicerçados em fé para viver para Deus. A fé, ela se opõe à nossa mente carnal e natural. A fé desafia nossa inteligência, sabedoria e conceitos. A fé tira o sono dos cientistas, dos doutores, dos filósofos e de tantos outros, porque a fé é desafiadora. A fé contrapõe a nossa mentezinha carnal, a nossa mente natural. A fé contrapõe aos conceitos que existem no mundo, aos conceitos já formados pelos cientistas. A fé contrapõe tudo isso. A fé vai de encontro a tudo isso. E a própria palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1,19, ele fala assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é de fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Então, irmãos, quando nós estamos tratando de fé, os cientistas enlouquecem, os escribas, os doutores da lei se embaralham todos. Não existe explicação para aquilo que a fé gera e produz, tanto na pessoa como nos ambientes. Não existe explicação. Por isso que a Bíblia diz que Deus torna a sabedoria como nada.
E todos eles, inteligentes, cientistas, doutores da lei, doutores nas mais variadas matérias, eles olham para os crentes e dizem: eles são loucos. Mas é isso mesmo que a Bíblia diz, que nós somos loucos, loucos por Jesus. Se você é louco por Jesus, dê um forte aplauso por Ele. Glória a Deus, aleluia. Somos de fato isso mesmo, porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. E nós cremos, nós acreditamos, e porque acreditamos, gera-se em nós poder de Deus, através da fé. Glória a Deus. Quando nós olhamos o versículo que eu acabei de ler, Hebreus capítulo 11, verso 6, nós encontramos aqui 3 coisas importantes. Iremos falar dessas 3 na sequência. A primeira coisa é que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí uma pergunta: como eu desenvolvo uma fé que agrada a Deus? Porque todos nós temos um nível de fé. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos um nível de fé. Mas a pergunta aqui, em cima do que nós estamos lendo, é: como a nossa fé irá agradar a Deus? Muitas das vezes, por causa da nossa fé, nós necessitamos renunciar a várias coisas na nossa vida. Nós precisamos renunciar a muitas coisas que, se tiver em nós, no nosso pensamento, vai atrapalhar a nossa fé, vai atrapalhar a nossa comunhão. Então nós precisamos de renúncias, e um dos versículos que mais trata de renúncia na Bíblia, em todos os sentidos, foi que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 19, eu vou ler para você. Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo sabe muito bem, ou sabia, o que era renúncia na sua vida. Por causa de Cristo, o apóstolo Paulo renuncia a uma posição alta na sociedade dos judeus. Ele estava estudando, ele estava se aperfeiçoando para ser um grande homem, um grande vulto no que diz respeito a estudo do Antigo Testamento. Ele estudou com Gamaliel, foi discípulo de Gamaliel, aprendeu, estudou, ele era rígido no quesito a seguir as leis de Deus. Ele mesmo dá testemunho dele próprio, dizendo que enquanto seguia a própria lei de Deus, ele era o principal, ele era o primeiro. Ninguém orava mais, ninguém jejuava mais, ninguém fazia mais coisas do que o apóstolo Paulo. E mesmo assim ele se considerava o menor de todos. Ele, no conhecimento que adquiriu na sua vida, ele fala que é tudo esterco, não vale nada mediante o conhecimento de Cristo Jesus na sua vida. Tudo aquilo que ele tinha estudado, tudo aquilo que ele tinha se aprofundado na palavra, no Antigo Testamento, nas Escrituras, na lei de Moisés, para ele não valia nada mediante aquilo que ele adquiriu quando recebeu Jesus no seu coração. O apóstolo Paulo renuncia a posições altas na sociedade por causa de Jesus. Então ele desenvolve uma fé que estaria agradando Deus, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. A nossa fé, ela tem que ter um nível de profundidade em nós, um nível de renúncia tamanha, que nós venhamos a agradar o nosso Senhor, que nós venhamos a agradar a Deus renunciando certas coisas na nossa vida, porque sem renúncia não há aperfeiçoamento na intimidade com Deus.
sem você deixar de lado algumas coisas na sua vida que você sabe que é errado, que você sabe que não agrada a Deus, sem essa renúncia você não vai gerar uma fé que agrada o Senhor. Então faça logo uma análise no seu coração. Faça logo uma pergunta dentro de você mesmo, dizendo: será que a minha fé está agradando a Deus? Porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como está a nossa fé diante dEle? Como está o viver para Deus? Porque o apóstolo Paulo dizia que ele vivia para Deus. Uma fé que agrada o Senhor. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse mesmo Cristo que amou Paulo, que se entregou por Paulo, é o Cristo que nos ama, que nos amou e que se entregou por nós. É o mesmo Cristo, o mesmo amor que foi liberado na cruz pela vida do apóstolo Paulo, é o mesmo amor que foi liberado para mim e para você. Não é menor nem maior, é o mesmo, a mesma dose de amor que Deus liberou naquela cruz. Não foi exclusivamente para o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, e nem para os discípulos de Jesus, e nem por aqueles que seguiram Jesus naquela época. O amor, ele foi liberado para todo aquele que crê. E se você crê, dê logo um aplauso ao Senhor e diga glória a Deus, diga aleluia a Ele. Nós cremos. Nós andamos com Cristo, vivemos para Cristo, morremos todos os dias por causa de Cristo. E esse morrer é justamente as renúncias que nós temos que fazer todos os dias. São as renúncias. São as renúncias, são as mínimas coisas que nós achamos que não atrapalham a nossa fé, mas são elas mesmas que estão atrapalhando. Relacionamentos, maneira de você lidar com seus negócios, maneira de você lidar com as pessoas. São essas as renúncias que Deus quer de você. Porque aqui no nosso meio, irmão, tem muita gente sanguíneo, tem muita gente que não leva desaforo para casa, tem muita gente que bate boca na rua, que bate boca no trabalho, bate boca onde for. Irmão, quero dizer para você, essa é a renúncia que você tem que fazer na sua vida. Muitas vezes nós temos que engolir certos sapos, para nós não ferirmos, para nós não machucarmos as pessoas. Nós necessitamos de renúncia na vida, e essa fé, ela deve agradar a Deus. Amém, igreja? Segunda coisa que o texto vai nos mostrar é a respeito dessa parte B do texto, quando ele diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Será que nós cremos verdadeiramente que Deus existe? Esse é o princípio fundamental da nossa fé. Crer em Deus, acreditar na existência de Deus. Aí você pergunta: mas Deus, eu nunca vi Deus, eu nunca toquei em Deus, eu nunca tive uma experiência sobrenatural com Deus. Mesmo assim, eu continuo dizendo para você que é necessário crer em Deus. Crer até você ter uma certeza da sua existência. Vamos falar a respeito. Pelo menos 2 argumentos eu quero trabalhar com vocês a respeito de crer em Deus, que está na Bíblia, e são N versículos que nós poderíamos ver aqui, mas eu quero somente 2. Primeiro, Romanos capítulo 1, versículo 20. Ele diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis.
sendo claramente percebido pelas coisas que Deus fez. Irmãos, quando nós olhamos para essa terra, só para a terra, não estou nem saindo daqui. Quando nós olhamos para essa terra, nós iremos perceber a perfeição das coisas criadas, que alguns cientistas dizem que foi pela evolução. Mas você olha para essa terra e nesse mundo, um mundo espantoso, mesmo quando tudo parece caótico, toda a matéria age e interage de acordo com regras complexas. É porque eu não sou físico, eu não sei se tem algum físico aqui no nosso meio, mas existe uma complexidade tão grande que nós, na nossa humildade, não sabemos que existe, mas que sem elas o mundo entrava no caos. Por exemplo, ninguém consegue explicar a respeito da gravidade, que nos mantém aqui, em pé, e a terra está suspensa no ar, por causa de uma gravidade, que não sai do seu lugar, que não se move além daquilo que ela foi determinada a se mover. A lua, ela faz um movimento rotacional na terra, a terra gira em torno dela mesma, e gira num sistema solar enorme, complexo, gigantesco, onde existe pelo menos mais 8 planetas, vários asteroides, meteoros para lá e para cá, e nós não nos chocamos com nenhum deles. E eles não se movimentam além daquilo que foi determinado. Parece uma máquina de relógio. Vocês já abriram um relógio para ver dentro? A engrenagem toda funcionando ali direitinho. Nós parecemos o complexo que está ao nosso redor e derredor, parece uma máquina de relógio, de tão perfeito. De tão perfeito. O movimento das águas, o vai e vem, o vento, a formação das rochas, a formação da terra, tudo no seu devido tempo determinado, tudo feito como devia ser. Na natureza tudo tem o seu lugar. Cada criatura é extremamente detalhado e existem milhões de criaturas vivas. O mundo é demasiadamente complexo e funciona demasiado bem para ser apenas uma obra do acaso. Somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão elaborado. Tudo que você vê, ouve e sente, prova que Deus existe. Tudo. Antigamente tinha 2 pensamentos. Um pensamento científico, que até hoje bate na tecla do mundo ser criado pelo grande Big Bang, e as coisas vieram evoluindo há bilhões e bilhões de anos. E tem em contrapartida aqueles que são adeptos ao criacionismo, que é o que a Bíblia está mostrando desde Gênesis, que o mundo foi criado por Deus, amém? E recentemente, não muito tempo atrás, surge uma outra linha de cientistas, que vai trabalhar a respeito do design moderno, ou design inteligente. E o que é esse tal do design inteligente? É justamente aquilo que eles estão pegando a parte da ciência. Lógico, são pessoas que trabalham com isso, são físicos, astrônomos, são homens e mulheres inteligentes. Pegam a ciência, pegam a teoria do criacionismo, a palavra de Deus, junta e começa a provar que realmente Deus existe. O design inteligente, ele vai trabalhar de que existe, ou que todas as coisas foram realmente criadas por uma força inteligente superior.
Eles só não dizem que é o próprio Deus. Mas quando os cientistas adeptos ao design inteligente trabalham, eles trabalham sempre na teoria de que as coisas foram realmente criadas, colocadas nos seus devidos lugares, por algo superior, poderoso e inteligente. Então nós não temos como dizer que não existe Deus. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para tudo aquilo que foi criado por Ele, e vemos a perfeição que elas estão nos seus devidos lugares, a multiplicação celular, a própria criação da vida, quando nós vamos para o universo e olhamos tudo que existe no seu devido lugar, sem causar caos nenhum, muito pelo contrário, tudo funcionando perfeitamente, nós temos que reconhecer que verdadeiramente Deus existe. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Uma segunda coisa que é prova da existência de Deus, quero conversar com vocês a respeito do que está escrito em 2 Pedro 1:20, quando ele diz o seguinte: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está dizendo? Tudo que está escrito aqui não foi invenção humana, mas foi o próprio Deus escrevendo através dos homens. Por que você diz isso, pastor? Escute isso. Não existe nenhum outro livro como a Bíblia. São 66 livros escritos ao longo de mais de 1500 anos, em vários estilos diferentes, por todo tipo de pessoas que viveram em circunstâncias muito diferentes, e todos com a mesma mensagem. Quanto mais você descobre sobre a Bíblia, mais você vai se surpreender. Isso é porque, na verdade, a Bíblia foi inspirada por um único autor. Diga comigo, Deus. Diga Deus. Diga Deus. Ele é o único autor da Bíblia. 66 livros. Mais de 40 homens se levantaram para escrever a palavra do Senhor, em épocas diferentes, com estilos diferentes, durante mais de 1500 anos. E essa Bíblia, irmãos, ela já foi estudada, e confrontada, e estudada novamente, tanto no passado como no presente, e ainda não se achou erros, defeitos, dúvidas de que essa palavra foi inspirada pelo Espírito de Deus. Dê um forte aplauso a Ele, igreja. Prova da existência do Senhor, prova da existência dEle, do Supremo Deus, autor e consumador da nossa fé, usando homens para nos transmitir a mensagem. Nos transmitir a mensagem. Por isso que o autor de Hebreus, ele vai dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Irmão, nós não temos que ter dúvidas da existência de Deus. Não temos que ter dúvidas a respeito do Senhor, do Pai eterno, do Deus Todo-Poderoso. O próprio livro de Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. A fé é você acreditar naquilo que ainda não foi gerado, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. É você acreditar naquilo que ainda nos olhos humanos não é possível ver.
Nossa fé ela tem que ser convicta, firme no Senhor. Não temos que ser como Tomé, por exemplo, que duvidou da ressurreição do nosso Cristo. Porque Jesus, quando ele ressuscita, ele logo aparece para os discípulos que estavam reunidos, mas Tomé não estava no meio deles. A Bíblia não diz o que ele estava fazendo, mas nessa primeira aparição, Tomé não estava lá, e Jesus apareceu e falou com todos, e foi embora. Quando Tomé chega, os discípulos estavam eufóricos. Por quê? Porque Jesus esteve no meio deles. O que Tomé diz? Ficou eufórico? Ficou alegre? Ficou contente? Tomé ficou incrédulo, duvidou dos seus amigos, duvidou da palavra que dizia que Jesus ressuscitaria, duvidou do próprio Cristo, que já tinha declarado que era necessário morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressurgir. Tomé duvidou, Tomé decaiu da fé. Discípulo, apóstolo, andou com Cristo, mas ele duvidou. E quando Jesus aparece novamente naquele lugar, justamente por causa de Tomé, porque ele já tinha aparecido para os irmãos, ele já tinha falado com todos, a fé já tinha sido alicerçada no coração de cada apóstolo, mas ainda não tinha sido alicerçada no coração de Tomé. E quando Tomé vai para o meio deles, Jesus volta lá. Jesus volta lá por causa de Tomé. Jesus volta lá porque a fé dele estava abalada. Não era mais necessário Jesus voltar. Jesus já tinha dito para eles seguirem para Galiléia. Ele estaria esperando os discípulos lá. Mas Tomé não estava ali. E era necessário, para que Tomé recuperasse a sua fé, era necessário Tomé ver Cristo. E Jesus volta lá. Quando ele chega, ele cumprimenta todos e chama Tomé. Toca aqui, Tomé. Põe a mão aqui no meu lado. E só então Tomé reconhece e acredita no Senhor. Mas sabe o que Jesus fala? Ele fala, João capítulo 20, versículo 29. Ele fala assim: você creu porque me viu? Falando para Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Isso aqui é fé. Isso aqui é crer. Crer. Bem-aventurados que não viram e creram. Isso é fé. E é o que nos move nos dias de hoje. E é o que nos dá força nos dias de hoje. É crer realmente que esse Cristo ressurgiu dos mortos, está à destra de Deus e intercede por cada um de nós. Eu creio, sem ter visto Ele, eu creio. Você está aqui porque você crê, sem ter visto Ele, mas você acredita que Ele está à destra de Deus, intercedendo pela sua vida. Nós cremos, Pai. Nós estamos aqui porque cremos. E a cada dia mais eu quero crer ainda mais, e mais, até não sobrar nenhuma dúvida no meu coração da existência dEle. Quando você estiver meio abalado na sua fé, dá uma olhada na natureza, olha para o céu. Não sei se você tem a oportunidade de estar em uma ilha, numa roça, mas quando escurecer, vai lá fora, dá uma olhada para cima, para você ver a pintura que Deus fez no céu, a perfeição que Deus fez no céu. Ah, pastor, mas eu não vou para a roça, não saio da cidade. Está parecendo eu? Não sai daqui. Aí você tem o YouTube. Vai no YouTube.
Bota lá, bota assim, belezas da natureza, e contemple aquilo que Deus fez para mim e para você, para nós desfrutarmos. Veja a perfeição de Deus na criação. Amém? Glória a Deus. E por último, para nós encerrarmos, no próprio versículo que nós lemos em Hebreus, eu vou ler inteiro de novo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Recompensa os que o buscam. Então existe recompensa para quem busca a Deus. Diga amém. Irmãos, quando eu coloquei esse tema aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui dá uma outra pregação, e mais uma outra pregação, e mais outra pregação, porque as recompensas que estão escritas na palavra de Deus, para aqueles que buscam a Deus, são imensas. São N versículos bíblicos que declaram as recompensas que Deus dá para aquele que o busca. E eu não vou nem explorar quase nada deles. Só quero dizer para você o que está escrito logo em Jeremias 29:13. Escute aí. Ele diz: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. É recompensa de Deus? Você quer uma recompensa de Deus quando você busca Ele? Então tenha plena certeza de quando você buscar o Senhor, você vai achá-lo. Diga amém. Porque é isso que a Bíblia nos dá de certeza. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Se você colocar no seu coração que você quer buscar a Deus, você vai achar. Se você colocar a sua força para buscar a Deus, você vai encontrar. Porque Deus é facinho, facinho. Deus é facinho, facinho. Ele basta dizer: não, meu filho está me buscando, eu vou deixar ele me achar, eu vou deixar ele me encontrar. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que o buscam. Perto. E tem mais. Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Diga comigo: recompensa da herança. Existe uma recompensa para aqueles que buscam a Deus. Existe uma recompensa para aqueles que servem a Deus. A recompensa é a nossa herança, a nossa vida eterna, a nossa comunhão. E para finalizar, 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não é vão. Tudo que você fizer para Deus está sendo colocado na sua conta. Tudo que você faz para Deus, igreja, está sendo anotado em crédito para você. Porque Ele está dizendo: o que vocês estão fazendo em meu nome não é vão. Eu anoto tudo, eu vejo tudo, e eu vou recompensar vocês em tudo. Dê um forte aplauso a Ele. Glória a Deus. Não fique dizendo que você está perdendo tempo com Deus. Não fique dizendo que você está perdendo tempo de estar vindo para a igreja, de estar indo na célula, de estar vindo na oração. Não fique dizendo que você está perdendo tempo quando você passa 10 minutos
Tem gente que não passa nem isso, lendo a Bíblia. Não fique dizendo que você está perdendo tempo, que você dobrou o seu joelho por 5 minutos do seu dia, porque Ele está declarando que Ele recompensa, que Ele anota, que Ele está vendo tudo aquilo que você faz para Deus. Ele está vendo, Ele está anotando, e Ele diz: não é vão o que você está fazendo para mim, não é vão o que você está fazendo por mim. Amém? Não é vão. Por isso, igreja, nós temos que aprender que a nossa fé tem que agradar ao Senhor. Nós temos que aprender a crer, a acreditar, porque somente falar, somente abrir a boca e dizer que acredita é uma coisa, mas você realmente demonstrar a sua fé através das suas atitudes é completamente diferente. Somente dizer que você está na presença é uma coisa, mas você realmente demonstrar isso é diferente. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Você feche os seus olhos, que você reflita naquilo que nós ministramos. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Comece a orar, ouvindo essa canção e desenvolvendo a sua fé mais e mais no Senhor. Deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele entrar na sua casa, deixa Ele entrar, deixa Ele entrar. Que esse vento do Espírito de Deus, Ele venha fazer um movimento no nosso interior, que você venha realmente acreditar na existência desse Deus maravilhoso, Deus que cura, Deus que salva, Deus que liberta. Creia nesse Deus. Deixa agora Deus operar. Basta de incredulidade na sua vida. Basta de incredulidade na sua vida. Basta de viver à margem das bênçãos do Senhor. Mergulhe de fato na presença, mergulhe de fato na Bíblia, mergulhe de fato nessa busca incessante por Deus. E quando você buscar, você vai achar, porque Ele declara na sua palavra: me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então se empenhe nessa noite, se empenhe nesses dias, 12 dias falando de fé, 12 dias tratando desse tema, 12 dias para a sua fé romper nesse ano de 2021, rompa com a incredulidade, opere em meio aos milagres de Deus. Nós queremos, Deus, cada dia mais desenvolver a nossa fé no Senhor,